Professora Deixa a Flávia, Carol botar para gravar isso. isso, maravilha. Bom, boa tarde a todos e todas. Seja bem-vinda, professora Flávia, aqui no nosso hall de conversas sobre projetos de pesquisas e performances. Então, a gente já agradece de imediato a sua participação e a palavra é sua. Muito bem-vinda. Muito obrigada, professora Cristina. Muito obrigada, Mantovani, pelo convite também. Obrigado a todos pela presença. Eu vou compartilhar aqui um PowerPoint para guiar um pouquinho minha fala, para ajudar também. A ideia é que eu fale com vocês cerca de 40 minutos e aí a gente abra para discussão. Mas eu também falo já, só levantar a mão também, se quiser falar ou abrir o microfone, tá? Fiquem à vontade para participar, fazer pergunta no meio, que às vezes, né, também para não perder o rumo da prosa. Tá? Vocês estão vendo? Sim? Sim. Está bem. Sim, Então eu sim, dá vou para. colocar aqui vocês mais no meio para eu poder ficar olhando também. Bom, então eu vou falar hoje sobre a pesquisa que realizei no doutorado na Escola de Comunicações e Artes da ECA, USP. Eu defendi em 2021, escrevi bem no meio da pandemia, né? E minha orientadora foi a professora doutora Flávia Camargo Toni, que leciona no IEB, né, Instituto de Estudos Brasileiros, e também ela orienta pela ECA. E eu tive também um grande apoio aí do professor Edelton Gloeden, que foi meu orientador no mestrado, e a hora que começou a aparecer muito repertório, que a gente não sabia, né? Você entra um pouco cego, né, na pesquisa, sempre cego e surdo, mudo. Não sabia se ia ter um volume de músicas a mais do que a gente já conhecia, que não era muito, e até pelas condições que vou falar para vocês. Então, quando começou a aparecer muita música, o Edelto também me ajudou muito, o professor Edelto, professor de violão lá da ECA também, me ajudou bastante a desbravar, né, e categorizar o repertório, tudo. Então, esses dois professores aí eu presto já a minha referência. Bem, a gente está falando então, só para localizar, né, do violão em São Paulo, e eu comecei a minha pesquisa querendo estudar o começo do século XX em São Paulo. E aí, muito por orientação da própria professora Flávia Camargo Tone, eu voltei no século XIX. A gente tinha poucas referências, ou quase nenhuma referência sobre violão, principalmente repertório, antes de 1900 em São Paulo. E então eu achava que não valia a pena, né? Mas aí ela falou, não, vamos voltar a fazer aí olhar com lupa, né, no final do século XIX, e realmente foi muito frutífero. Então, eu estou falando para vocês de metade do século XIX em São Paulo, né? E então a gente está falando de práticas que são basicamente orais nesse momento, né? O violão ele teve sempre associado a diversos contextos, né? Eh, Todas as práticas socioculturais, não só em São Paulo e não só no século XIX ou XX, né? Desde o período colonial, não faltam rastros aí que mostram, né, a, o instrumento na sociedade brasileira. Muitos relatos chegam para nós, e aí já entrando um pouco nas fontes, né, chegam para nós via os viajantes, né, são eles que recolhem descrição da cidade, né? Vão falando, vão passando pela cidade, se contando o que vem, e de repente o violão e a viola estão sempre presentes. Porém, para a gente entrar nesse repertório, saber, né, o que era tocado e poder reproduzir, reelaborar, utilizar, né, fica um pouco difícil, até porque essas práticas elas não deixam rastros, né? Eh, São práticas orais e deixam muito pouco de vestígio. Sobretudo se a gente pensar que a cidade de São Paulo, né, talvez nem todos saibam,
Era um posto muito pequeno, não tem nenhuma comunicação como tem as cidades do Rio, próprio Santa Catarina, ou de uma costa, né? A costa de Santos estava, que é o nosso litoral aqui, estava preservado pela muralha, né? A grande muralha, né, do mar. Então, São Paulo era uma cidade bem acanhada que servia de paragem para os bandeirantes que rumavam para o interior. Essa realidade vai começar a mudar somente com a linha férrea, 1867, que ela passa em São Paulo. Então, até 1867, as práticas culturais na cidade são bem acanhadas, né? E a gente tem um pouco mais de movimento a partir da presença do curso de Direito, que foi instaurado em 1828, e aí ele vai operar uma sensível mudança aí nos hábitos culturais da cidade. Então, principalmente para nós que somos pesquisadores, porque eles fundam os jornais, então a gente passa a ter notícias, né? Embora a gente ainda tenha poucos jornais digitalizados nesse período, já dá para mapear essa grande influência, né, que o curso de Direito trouxe para a cidade. Também ocupar os espaços, né, fazer teatros, peças teatrais, eles passaram a ocupar barracões, né, ali no centro da cidade para fazer peças ou saraus às vezes na cidade, às vezes nos arredores da cidade, né, nas chácaras, serenatas nas ruas e a próprio advento de bares, né, com o movimento estudantil, aí as tabernas, as músicas. E aí a gente tem uma notícia que já coloca o violão no centro dessa atividade. Porém, a gente não consegue ter ainda sons, vestígios de sons, né? Então eu fiz aqui o que seria uma rede aí de sociabilidades que, onde o violão foi possível detectar, embora a gente não tenha sons do período, né, de compositores, dá para saber o que eles cultivavam aí. Então, dessas figuras que deixou um rastro, né, das práticas envolvendo o violão foi o Bernardo Guimarães. Então, o Bernardo Guimarães, conhecido por ter escrito A Escrava Isaura, né? Ele era um jovem estudante de direito nesse período aí de 45 a 1860. E tem um livro que é uma biografia dele, escrito por um sobrinho neto, que chama Assim Nasceu a Escrava Isaura. Ali ele recolhe vários dados e entre eles a gente fica sabendo que o Bernardo Guimarães tocava, por exemplo, obras de Mateo Carcassi, que era um compositor aí do período clássico romântico do violão, bastante cultivado até hoje, né? Também a gente vê o registro nesses jornais que começam a aparecer da circulação do método do Francisco Molina, o método para violão eh, lido, né, de partitura. Então, Bernardo Guimarães, a gente fica sabendo nessa biografia aí que ele era compositor, né? Há algumas canções dele que chegaram até nós, mas o que nos chamou a atenção aqui para o meu caso aqui, que estava procurando rastros do violão na cidade de São Paulo, é que ele tocava muito bem por música, né, que a gente chama por partitura, e ele compunha também, e eles tinham essa academia chamada de Epicureia, que era inspirada nas academias do Byron, né, do romantismo. Então frequentavam aí Álvares de Azevedo, que fez poemas que o Bernardo Guimarães musicou, e José de Alencar também, que parece que não gostava muito de música, e Aureliano Lessa, que também era parceiro do Bernardo Guimarães. Então eles faziam saraus, festas, e tem descrições de que ele solava peças desse repertório clássico romântico nessas ocasiões. Um romance dele que passa também em São Paulo, Rosaura, a Enjeitada, tem um capítulo que fala sobre violão. O nome do capítulo é A Lição do Violão, eu acho. E ali ele tem um alter ego dele, né, que é um rapaz simples, tal, mas que toca violão por música.
E é curioso que ele de alguma forma, ele ganhou um status ali na fazenda, quando estaria o Álvares Azevedo e o Aureliano Lessa, uma fazenda perto aqui, né, da cidade, e que hoje são os bairros, né, da cidade, que era só o centro. E ali ele ganhou um grande destaque por tocar violão por música, né? O dono da fazenda fala: Nossa, se você toca violão por música, então peraí que eu tenho um violão aqui e eu tenho inclusive o método. Será que você vai poder ensinar minha filha, tal? Então é uma espécie de passaporte para ele entrar para fazer parte do cotidiano, né, daquela família rica. Ao contrário do que aconteceu lá com o Policarpo Quaresma, né, no século XX, onde o violão foi motivo de vergonha, né, e ele até escondia. Então a gente vê aí as diversas narrativas, né, que vão sendo criadas ao longo do tempo, tá? Eu tenho um chat aqui, acho que não é nada, né? Não. Vou seguindo aqui, qualquer coisa vocês me parem. Ahn, bom, aí eu trago esse texto aqui que eu não vou ler inteiro para não cansar vocês, mas foi um dos pontos de partida aí para minha pesquisa, porque em 1929 eu achei de um autor anônimo eh, esse começo que me chamou muita atenção, me deixou muito curiosa, porque ele diz, em 1919, certo, o leitor não chegou a conhecer o ultraviolonista da Pauliceia desse tempo, o Venâncio, que era mestre nesse instrumento que, quando tocava, se esquecia de si e dos outros. Aí ele vai, faz uma descrição, né? E talvez mesmo nem chegasse a ouvir o Teotônio, outro violonista de valia que na São Paulo de antanho, né? De antes, fez época. Também vai descrever aí como é que ele é. Aí lá embaixo ele pergunta: onde está o violão desse tempo? Hoje em dia só conhecemos o Américo Jacomino, apelidado de Canhoto, que ainda mantém algo dessa tradição, da tradição desses violonistas. E aí ele fala até, né, é curioso, mas esse mesmo com certos laivos de civilizado, com tendências a seguir a moda de violonistas que executam Bach, Beethoven, Schubert e outros autores de nomeada. Bom, esse texto me paralisou porque, primeiro, eu estava partindo de uma pesquisa que partia de Canhoto, né, porque Canhoto para nós era havia inaugurado o violão em São Paulo e também havia inaugurado, de uma certa forma, uma maneira de tocar violão brasileiro. E esse senhor, ou provavelmente um senhor que não sei quem é, falava de uma tradição anterior, citava dois violonistas e falava que só o canhoto ainda guardava alguma coisa, né? E eu havia lido o Sociabilidade de um Gênio, né, do Mozart, que ele fala mais ou menos, né, quantos Salieres precisa para fazer um Mozart, né? Então, quando eu parti para a pesquisa, estava pensando nisso. Poxa, se teve um canhoto, deve ter tido um monte, né, junto com o canhoto tocando, e que a gente já conhecia alguns que devem ter um repertório incrível, né? Era esse meu pensamento. Eu não tinha pensado que havia uma geração aí prévia, que essa geração, o canhoto era, então abriu aí para mim um leque na pesquisa que foi incrível, né? De procurar quem é que havia deixado essa tradição do canhoto, né? É, e aí, esse texto já de 1936, do Zé Afonso de Carvalho, também aí me chamou a atenção que então aquele autor anônimo não estava viajando, vamos dizer, né? Ele também falava aqui, ó, a moto passando aqui. Antes de chegarem pianos a São Paulo, o violão triunfava sem porfia, e a modinha gemia dentro da casa ou nas esquinas, por noites de lua, a romantizar a vida, a dizer a queixa contra as ingratas, quer dizer, numa conferência de São Paulo Antigo, que era de 1882 a 1886, o Afonso aí está lembrando, então, que antes de chegar pianos a São Paulo, então lembrando que eu falei lá no início que a gente não tinha acesso aqui em São Paulo ao mar, né? O piano tinha que subir um- era o caminho das mulas, né? No lombo das mulas. Então devia ser bem mais caro do que chegar direto num porto, imagino, né? E de fato aí a gente tem esses relatos. Então, antes de chegarem pianos a São Paulo, que realmente começa a chegar mais com o advento da linha férrea, lá em 1867, houve um período aí em que o violão
reinava, né? Ele fala. Então eu falei, poxa, eu vou sair com essas duas informações aí, a caça nos jornais do século XIX, que já, principalmente no período da pandemia, começaram a pipocar mais, com mais frequência aí na hemeroteca, né? A tecnologia nos ajudou muito nesse período. E aí, o, o Levi, o Gabriel Levi, que é o acordeonista, ele tem um acervo, né, do Levi, que está todo digitalizado, a Casas Levi, né, .com.br, mas essa foto nem estava lá na época. E o Levi me cedeu essa foto, que é incrível. Esse aqui é o Alexandre no clarinete, né, que era o tio-avô desse Gabriel Levi aqui de São Paulo. As Casas Levi foi a primeira casa de música daqui de São Paulo, né, e de repente aparecem esses dois aqui em 1868. E esse flautista também não identificado até agora, a gente só sabe do Levi aqui. E essa foto estava no acervo do Levi, provavelmente, ops, desculpe, provavelmente numa peça, né, chamada Meia Hora de Cinismo, e aí me chamou muito a atenção, porque se vocês olharem aqui, ó, na mão, que é a parte de cima, né, do instrumento, a gente pode ver duas tecnologias diferentes, né? Uma que é essa aqui, né, que é uma coisa antiga, né? Que é cravelha, como os instrumentos hoje de corda, né? E é outro normal, que é o violão já com a tarraxa. São duas tecnologias que conviveram, mas mas esse instrumento antes, né, da época, nós estamos falando de 1868, a gente tem pouco indústria, né? E parece que fazer essa tarraxa na mão, você tinha que ser muito rico para fazer uma tarraxa dessa na mão, assim. Era um trabalho muito fino, né? Então, o mais comum era esse. Então, é bem bacana também a gente ver dois tipos de instrumento, dois tipos de tecnologia convivendo, numa época que a gente supunha que o violão ainda nem tinha chegado a frequentar os teatros aqui em São Paulo. Então, também foi essas três coisas aí no meados, né, do século XIX me chamaram muita atenção, já para o fim do século XIX, né, vamos dizer 1860, vai, que a gente tem notícias mais fortes. Tá? Aí se alguém quiser me parar, por favor, tá, para perguntar, senão eu vou indo. Aí, outras práticas envolvendo o violão antes do século XX, na imprensa Eu queria, apareceu muito. Flávio, Pode, por favor. já que você abriu, né? Eu fiquei Uhum. curioso para Hum. saber se existem instrumentos sobreviventes desse período. Eles provavelmente eram importados, né? Imagino. Esse que eu mostrei para vocês, na- é, esse foi achado aqui, Hum, num brechó. Ele não tem selo, tá vendo? Mas uhum. ele foi avaliado como um instrumento alemão no final do século XIX. Por Será que enquanto, o cavalete original foi trocado? é original. É? Tudo original, é. É, a princípio, a única coisa que trocou foi uma tarraxinha dessa aqui, ó, quando eu Uhum. mandei dar uma regulada e avaliar, né? Então, eu acredito que deve ter alguns mais, mas por enquanto não tenho notícia, assim. Ah, legal. É uma frente de pesquisa, até, né? Descobrir de onde vinham e qual E era a tá super escola. atual também, é. É, Eu acho que deve ter. Esse estava largado num brechó, né? Em cima de um armário, assim. nossa, ainda dá para encontrar essas coisas em brechó, É, em sebo, em loja é de incrível. antiguidade, né? Não, é Legal. incrível mesmo. É, É porque ninguém pesquisou, né? Tem é, uma professora que eu tenho bastante contato com ela, a professora Heloísa Starling, né? Que ela fala, a história tá aí, mas se a gente não pergunta, né? Ninguém fez pergunta, né? O violão tava lá em cima, né? Ninguém perguntou. é.
Então, tem essas coisas, né? É muito recente, né? A história do século XIX para nós ainda é recente, é incrível, né? Ali atrás vocês estão vendo a Casa Levi, ó. Ah, essa casa de instrumentos aí. Mais alguém? Eu vou seguir, então. Bom, então esses jornais apontaram também o cultivo do violão e da viola entre os homens escravizados. Deve ser entre os homens e as mulheres, mas no jornal a gente encontra sobre homens escravizados que haviam fugido, né? Então, na descrição, muito comum na descrição, a habilidade de tocar um instrumento. Infelizmente, a gente não consegue rastrear essas práticas também, porque elas estão, né, em contextos orais e muitas vezes até proibidos, né? Nas serenatas, saraus, festas beneficentes, privadas ou públicas, é muito comum também notícias sobre prática envolvendo violão. E também nos espetáculos circenses e os demais espaços de entretenimento que vão surgindo com a cidade, conforme a cidade vai se urbanizando aí nesse meados do 19, ela começa a crescer timidamente, mas a gente sabe que depois, né, na virada do século, ela começa a crescer freneticamente. Tem a imagem do Shevchenko, né, que é o historiador, que São Paulo de repente cresce como um cogumelo na chuva, né? Então, obviamente, esses locais de entretenimento eles vão também, né? À medida que a cidade vai crescendo. O circo chega em 1856 e já chega também com a prática do violão, né? Os palhaços violonistas. Tá? Quanto ao repertório, então, as práticas é um pouco mais fácil da gente localizar, né? O repertório é essa busca, né, pela sonoridade, que acho que todo mundo que trabalha com pesquisa em música tem, né, como objetivo buscar a sonoridade. E aí era a minha pergunta, como é que eu vou acessar essa sonoridade, né? Bom, o repertório, a difusão desse repertório, então, ele é feito por manuscritos muito raros, né? Quando eu falei lá no começo da biografia do Bernardo Guimarães, tem um pedaço que o biógrafo fala, né? Ele compôs muito, tinha muitas peças, acontece que o papel era raro, caro, né, de difícil acesso. Então, muitas vezes, para escrever um romance, escrevia assim nas costas da partitura, ou muitas vezes se queimava mesmo o papel. Depois de um tempo, precisava queimar para fazer fogueira ou para, como ele falava, para colocar no rabo do rojão, né? Dá uma pena, mas é isso. Manuscritos são muito raros, principalmente nesse período, tá? Outra maneira de acessar são as versões para piano das peças para violão, né? O circuito de partituras, pelo menos em São Paulo para violão, ele vai se estabelecer somente a partir da década de 1930. São as fábricas de violão que começam a imprimir. Para alimentar, né, o circuito de vendas do instrumento, eles começam também a fazer atividades paralelas, entre elas, imprimir partituras e métodos. Então, nesse período aí, o que é mais comum é a gente achar o compositor que acaba fazendo uma versão para piano, né? Por exemplo, só um exemplo, o Américo Giacomino, né, o Canhoto, que é aquela famosa Abismo de Rosas, a primeira edição que a gente sabe, né, que teve para piano foi em 1918, e a primeira versão para violão foi em 1936. Então, bem distante, Canhoto morre em 28, quer dizer, Canhoto nem viu a sua obra mais famosa ser editada na versão do seu instrumento. Então, utilizava-se muito, né, os mecanismos aí de difusão da música para piano, que já era um mercado estabelecido, né? Então, é nesse sentido que a gente acha a primeira peça em versão para piano, como vocês estão vendo aí, desse Venâncio. Eu fiquei no encalço de quem quer o Venâncio lá, o primeiro, o ultraviolonista, que aquele moço falou lá em 1919, e consegui alguns rastros dele, não muita coisa, porque o período que ele estudou no Lago de São Francisco é exatamente o período em que as fichas se queimaram, então não dá para saber muito sobre ele, mas ele deixou algumas peças e entre elas acho que essa é a única valsa solo e daí eu não vou passar, tá? Se alguém quiser depois ver, eu gravei nesse violãozinho aqui, nesse violão romântico, tá no YouTube.
uma gravação dela. Essa foi um achado super recente, assim, acho que foi em maio que a gente achou agora. Mas de Flávia, qualquer forma. Oi? desculpa te interromper, que você aqui deu essa Não, por liberdade, eu tô favor. interrompendo. Eu Você, quero, senão ainda essa mais peça tá virtual, em. parece que eu tô falando sozinho. É, essa peça tá em. Você gravou em Dó menor? Não, não, então eu ia falar Não. isso, porque, claro, a gente só achou a partitura para violão, né? Tá, para piano. E aí o Edmar Fenício, que é um senhor aqui, que tem 83, 84 anos, um super violonista, ele acompanha, desde o começo da pesquisa que eu faço, ele acompanha. E aí quando eu achei essa peça e mandei para ele, ele me mandou uma versão para violão, mas aí ele fez em Lá menor, Claro. que soa Provavelmente mais, era em né? Lá Ficou bem. menor, né? Também, aquela, né? Então, E essas pessoas que é, faziam as versões para piano, você tem notícias de quem eram essas pessoas? Esses não, eu pianistas? acredito que seriam eles mesmos, sabe? Porque Ah, eles é? tocavam, tanto o Bernardo quanto Também. ele Aham. tocava piano também. Era Ah, uma só. formação, né, que eles tinham, né? Tá. É, você vê aí, tá dedicado aos acadêmicos de São Paulo, né? A gente acha que essa peça é mais ou menos de 1855, 860, por aí. Né? Mais, Mantofani? Não, não, por enquanto sei. Não? Mas pode interromper, tá? Então é isso. Aí eu localizei essa violinha romântica aqui, ó, mais ou menos uns 3 meses depois localizamos essa peça. O Edmar Fenício fez esse arranjo e, e eu gravei. E ela é super, super bacana, assim, é emocionante, né? Porque você vem fazendo, parece um quebra-cabeça, né? Isso foi depois que terminei a pesquisa. Isso aí nem tá na pesquisa. Esse já tá. A primeira menção aí ao repertório, então, de violão que a gente tem, vou correr aqui, é 1864 e áreas de ópera, né? Áreas da Norma e da Traviata, e foram executadas pelo Clementino Lisboa, que era um engenheiro e violonista amador que residia no Rio de Janeiro, né? Lembrando que amador aí não quer dizer se ele tocava bem ou não, mas é que ele ganhava vida com outra profissão, né? Clementino Lisboa parece que foi um músico importante no Rio de Janeiro. E aqui ele fez um sarau na casa do Cinesando Nabuco, que era irmão do Joaquim Nabuco, e que tinha um jornal, o Diabo Coxo, que era um jornal satírico, e que até eu trouxe essa. Desculpa, você está ouvindo a moto ou só eu que estou ouvindo? Posso continuar a falar que tem um escapamento aqui bem forte. Não, pode continuar É, aqui, só estamos ouvindo não está você. atrapalhando muito. Tá. Então, aí a primeira. Então, em 1864 a gente tem a primeira menção a repertório. Em 1878 a gente tem a primeira menção a músicos locais. E eles executaram o Canto da Coruja, que era uma peça do Emílio Corrêa do Lago, que era um regente bastante famoso, tanto tão famoso como vocês podem ver aí, ele foi motivo não de uma, essa aí é uma, mas ele foi motivo de 3 charges do Agostini, né, que era um dos primeiros que fizeram caricatura e que também era sócio do Cinesando no Diabo Coxo, que é esse jornal satírico, né? Então, o Canto da Coruja devia fazer tanto sucesso que a gente pode ver aí, né, as corujinhas sendo assassinadas, né, ao piano, né? Tem algumas mortas no chão, né? E o pessoal está assassinando aí os pianistas, as pianistas estão assassinando, né? Então ela devia ser muito famosa, né, na cidade e aí diz pobre coruja, minha filha predileta, como és assassinada e o Emílio Corrêa do Lago aí com essa cara de aborrecido, né? Isso para dizer que então nos parece que desde o começo esse repertório de violão aí tá colando com o repertório que tá fazendo sucesso na cidade, né? Primeiro são as óperas, as áreas de ópera, sempre foram, né, um sucesso, as suas transcrições para todos os instrumentos, e agora uma polca que se circulava bastante na cidade foi tocada em duo por Teotônio Gonçalves Correia, que era o segundo violonista lá aquele articulista de 1919 faz menção, e um terceiro violonista aqui, Manuel Maximiliano de Toledo,
que fazia duo com o Teotônio. Eles fizeram um recital na escola americana em benefício das vítimas da seca no Nordeste entre 1877 e 79. Então, a princípio, essa é a primeira notícia que a gente tem na cidade de apresentação de violonistas. E aí, fazendo um parênteses, assim, na nossa historiografia, a primeira menção que a gente tinha era em 1906, né? Então, com a pesquisa, a gente conseguiu voltar bem atrás. Claro que era uma época também que a gente não tinha acesso, né? Como a gente passou a ter a esses jornais. Bem, o Teotônio Correia, ele publicou 3 peças para, para piano, mas a gente sabe que os originais eram para violão, pela Casa Levi. A gente sabe pelo jornal, né, que fala. Teotônio Correia, o violonista, fez publicar na Recordação Saudosa. Ela é muito executada tanto no violão quanto no piano. Essa música que vocês estão vendo, eu escaneei aí porque eu achei no Mercado Livre essa partitura. Eu só achei uma. Tem 2 perdidas ainda. Essa aí, ó, tá vendo? E ele dedica a um terceiro violonista, que é o Melquiades da Boa Morte Trigueiro. Então a gente tem aí 3 violonistas. Essa peça também gravei, tá no YouTube também, né? Eu optei por a gente conversar mais aqui, deixar para vocês depois, se tiverem curiosidade, ouvir, para a gente avançar aí no diálogo. Então eu faço mais uma rede de sociabilidades aí na cidade do violão, mas ainda no período do Império, até 1888. Então, se lá no começo ela estava gravitando em torno, né, dos acadêmicos de direito, aqui eles não sumiram, mas entra em cena a Casa Levi, né? A foto dos violonistas, a publicação das músicas. Então se faz aí um ambiente onde se reuniam os músicos, né? Que é uma tradição bastante comum, né? Que as lojas de instrumentos e partituras passem a ser ponto de encontro dos músicos, um lugar onde se fica sabendo dos empregos e tudo. Então, mapeei mais ou menos esses violonistas aí. A gente tem a notícia de 5 músicas, mas por enquanto só 2, tá? E agora avançando aí para a República, para a gente poder fechar esse primeiro período. Aí sim a gente tem concertos mais formais em teatros mesmo. E são de 2 espanhóis, o Gil Orozco e o Martinez Toboso. Também a gente tem as primeiras críticas sobre a atuação de violonistas na cidade do Alexandre Levy, aquele que estava tocando clarinete. Então vocês veem que vai formando um circuito aí, né, em torno da... A primeira vez que eu li as críticas do Alexandre Levy, eu não tinha achado toda essa notícia sobre o século XIX. E eu falei, nossa, como é que pode que esse Alexandre Levy sabe tanto sobre violão? Né? Em 1890, ele falando tão bem sobre violão. Aí depois, quando eu vi aquela foto, eu falei, ah, tá, mas ele tinha um quarteto, né? Que tinha 2 violões, então ele sabia o que ele estava falando. Ele fala sobre afinação, fala sobre as obras, tudo. E à primeira vista me chocou muito. Aí depois, quando eu voltei, falei, ah, tudo bem, né? Desde 1868 ele já convivia com violonistas, já sabia muito bem do que ele estava falando. Né? O repertório desses 2 violonistas é composto basicamente por trechos de óperas e operetas. São esses 2 moços aí. E aí a gente pode ver que tem mais cordas, né? Então, são 11 cordas, violões de 11 cordas. Foram uma febre, né? Mudar os violões. São violões do Torres, viu, Mantovani? São 2 violões Torres. Os 2 eram muito ligados ao Torres e ao Tárrega. E crescer o número de cordas, né, era uma tentativa de fazer frente ao piano, né, ampliar a textura do instrumento, tocar mais forte, ter mais som. É quando os violões passam a ter daquele tamanho pequenininho lá que a gente viu, a ter um tamanho maior, né, ampliar a caixa, dentro uma estrutura diferente, a gente pode ver aí, estrutura de leques, enquanto aqui a gente tem estrutura de travessas, né, aqueles 2 violões, ó, esse que eu mostrei para vocês aqui, e atrás o violão moderno, né, que a gente chama, já com muito mais potência de som. E um dos responsáveis por isso aí foi o Torres. E esse Gil Orozco chegou aqui na cidade e ficou aqui por 16 anos. E ele tem
pioneirismo assim, nesses recitais primeiros, ainda no século XIX. Depois Solando, em 1906, ele é o primeiro violonista que a gente sabe que tocou no Conservatório Dramático Musical. Ele foi proprietário de uma fábrica de cordas na cidade. Eu trouxe aqui um pedacinho aí, dá para ver, ó, fábrica de cordas na Rua Moca. Ele importava instrumentos no começo do século 1901, passou a trazer instrumentos a partir de um cara que chama Pascoal Roque. Aqui embaixo dá para ver a fábrica de cordas e ele está ali atrás, ó. E ele foi muito importante também na cidade. Ele foi um dos fundadores do Diário La Ibéria, né, que era um jornais em espanhol para ajudar a comunidade que chegava, né? Também foi sócio fundador do Orfeão Espanhol de São Paulo. E são sociedades espanholas, né, de socorros mútuos. Até em obras públicas ele chegou a se envolver, construção de viadutos e tudo. E foi um professor muito importante na cidade e me parece que ele é o cara que traz os fundamentos da escola do Tárrega, né, que é esse modernizador aí do instrumento, é, há alguns anos, né, pelo menos 20 anos antes da Josefina Robledo, né. Ele lecionou, como eu falei, fez o primeiro concerto no Salão Steinway, ao lado de outro violonista importante, Alberto Baltar. E ele deixou 3 composições. As 3 têm partitura, tudo direitinho, tá? O Baltar foi esse professor português também, o primeiro a publicar a partitura de violão na cidade, em 1808. Então, Barrios tocou as peças dele aqui em São Paulo em 17, e ele atuou ao lado de músicos como Guilmar Novaes, Patapio Silva. Também a gente não sabe nada sobre ele. E daí eu trago uma sociabilidade aí do violão na República, partindo aí do tio Orosco até o começo do século XX. O Baltar, ele edita as músicas dele na Casa Sotero, e aí começa a ter um outro núcleo, que é esse Casa Sotero, onde a gente tem esses músicos aí, Souza Lima, pianista, né? O Gil Orosco, acabei de falar, Alberto Baltar, e outros músicos que vão estar ligados à sociabilidade modernista em São Paulo, né? Então nós temos compositores como Mário Amaral e Antônio Stanislau do Amaral, ligados a Tarsila do Amaral, né? O Mário primo e o Antônio Stanislau tio da Tarsila. O Antônio era dono do Teatro São José. Para quem conhece São Paulo, onde é o Shopping Light, hoje ali perto do Teatro Municipal. Então a gente vê o violão bem no seio da modernidade aí, daquilo que vai vir a ser a Semana de Arte Moderna, em saraus, né? E também ligado ao Conservatório Dramático Musical, não como instrumento para ser ensinado, mas participando de apresentações. Como um instrumento para ser ensinado, vai demorar muito, vai ser só em 48. Aqui, então, eu vou chegando ao final, né, do que a gente combinou aí, estou batendo aí quase 40 minutos. A cidade, nesse período, ela tem um crescimento exponencial. A gente tem a coleção de modinhas, sucesso dos circos e a fonografia que começa a apontar, todas elas trazendo um repertório sempre envolvendo o violão, sobretudo no que diz respeito ao acompanhamento de canções, né? Nesse sentido, os métodos práticos para aprendizagem sem mestre, eles passam a pipocar na cidade tanto quanto as modinhas, né? Assim, nesse rastro, a gente tem, então, o que a gente pode imaginar, né? Métodos, músicas, então, fabricantes de violão, fábricas de instrumento. Cresce de uma maneira assustadora nesse começo de século, aí, das primeiras 2 décadas, tá? E também outra coisa que eu gostaria de destacar é a atuação da Casa Edison na cidade. Ela é que vai levar, então, para vai espraiar, né, o violão, sobretudo o canhoto, a música do canhoto, tá? As práticas no século XX, que a gente rastreia, então, violão e circo. Os palácios violonistas vão ser os pioneiros da fonografia, são os primeiros cantores, né? Começa a aparecer muito violão e polícia, violão nas páginas policiais, perturbação da ordem pública.
e daí a gente vem com aquele discurso, né, civilizador, que depois a gente ouviu muito, que o violão é um instrumento de canhoto, então a gente vai desembocar no Policarpo Quaresma, né? Segundo o Boris Fausto, o violão era presença obrigatória nas cenas de sangue e álcool, né? Onde tivesse ali uma briga, uma morte, alguma coisa, tinha um acordeão e violão, né? E o violão no conservatório, aí, como eu disse, fora da grade de ensino e presente nos concertos, tá? E aí, na segunda década do século XX, que é quando tem esse espraiamento aí do canhoto, aí vocês estão vendo o Teatro Municipal na inauguração aí, a gente passa a ter o violão também no cinema, nas gravações, né? O Américo Giacomino vai ser o grande ícone, né? E o responsável por eu ter feito essa pesquisa aí, queria descobrir da onde vinha tanta genialidade, além dele mesmo, né? De uma cidade que era tão monótona, tão parada, né? Então, a partir de 1916, o Giacomino faz um concerto no Conservatório Dramático Musical, e aí há um grande empenho, como eu disse, da Casa Edison na divulgação dele, chamando ele de violonista da Casa Edison. E a partir daí a gente tem esses processos, tanto da fonografia quanto da radiofonia, que vão homogeneizar um pouco os processos da música brasileira. A gente já sabe, né, levando aí a profissionalização dos músicos, um maior número de instrumentistas, vem as gravações elétricas, onde o violão começa a sobressair, porque o som pode ser captado. Há uma proliferação, né, das emissoras de rádio, e eu queria falar rapidamente aqui, eu roubar uns minutos aqui da nossa debate para falar das mulheres violonistas. eh, Elas aparecem muito, tá? Lembrando que a música, o piano, né, estava no domínio das prendas domésticas, então tocar um violão, como vocês podem ver nessas fotos aí, era uma atitude moderna, né? Essas mulheres alinhavam pesquisa folclórica e representavam o cosmopolitismo, né? Duas atitudes do modernismo, né? Há um esforço da imprensa e dos músicos para associar um instrumento que agora perdeu a sua reputação, né, ao universo daquelas moças. Essas moças são muitas, elas compuseram, pesquisaram, difundiram o repertório, lecionaram, auxiliaram no espraiamento das práticas musicais, porque eram mulheres de alta classe, porém, como apareceram, elas desapareceram, foram apagadas, né? No âmbito dessa pesquisa aqui, eu só achei um nome, a Aurora Lemos, que ela publicou um método e teve 2 peças gravadas, mas ela sumiu, não achei nem o método, nem nada sobre a vida dela, né? Então, não é uma exclusividade da música, esse apagamento, né? A invisibilidade feminina, ela está em todos os processos, sobretudo de profissionalização, né? As mulheres muitas vezes fazem as suas obras, mas na hora de profissionalizar são excluídas. Lembrando que é um recorte de classe, como eu disse, são mulheres de alta classe, né? E a Aurora Lemos, aí eu queria deixar o nome dela como ela se apareceu, pelo menos a oportunidade de deixar aí, né? Ela teve mais de 1.000 votos num concurso de violão em 1931, que foi feito pela Rádio Gazeta, e, e aí algumas considerações, né? Eu tinha uma hipótese inicial que havia uma predominância italiana no violão, de fato há, porém a gente viu aí que também tem espanhóis, tem ibero-americanos, né? Tem portugueses, e isso é uma camada nova da cidade também, né? A cidade vem recuperando seus traços de história, não só na música, né? Essa presença negra, presença espanhola, a imigração italiana acabou, como foi maioria, né? Acabou não jogando luz, né? Deixando na sombra essas outras produções. Eu pensava que eu poderia encontrar uma produção diferenciada, e realmente, eu não vou entrar em detalhes que a gente não tem tempo, mas a produção em São Paulo, ela reflete como todas as produções locais devem refletir, né? Se a gente começa a pesquisar, né? De repente, depois de 32, parece que toda a produção foi do Rio de Janeiro, que era a nossa capital, mas há choros, há sambas diversos nas diversas localidades onde foram cultivados, né? Então, como eu falei no começo, fiz essa mudança de recorte temporal.
um senso comum que caiu para mim era que todos esses caras eram músicos práticos, que eles não liam, né? A gente ouviu muito falar isso. Ah, todos eles eram músicos práticos, ninguém lia partitura, era músico de orelhada, né? Como dizia. Achei muitos manuscritos de diversos, né? São mais de 15 compositores que a gente localizou, muitos escreviam. E sobre a produção falei lá em cima. E também quero destacar o ecletismo desses instrumentistas. Eles tocavam tanto esse repertório de concerto, né, que a gente clássico romântico, as áreas de ópera, quanto choros, quanto mais vai chegando nos mecanismos de rádio, né, e fonografia, mais eles vão se apropriando dos ritmos diversos e criando aquilo que é a riqueza, né, do nosso instrumento, né, que é essa mescla, tá? Aí eu deixo para vocês aí o que foi que a pesquisa está rendendo. Fico feliz de estar aqui falando para vocês, agradeço novamente. Então a gente está entrando no terceiro álbum de partituras, cada um com 12. Eu fiz um capítulo desse livro aí que é sobre a cidade, sobre as culturas sonoras da cidade de São Paulo, organização do professor José Geraldo Vinci de Moraes aqui da FEFELESH. E acabei de gravar o Ricardo Marui, que é um técnico aqui, muito querido aqui. Acabei de gravar 12 peças também que devo estar lançando logo mais. Então eu chego ao fim falando aí, tem o YouTube que fiz durante a pandemia, aí tem coisas bacanas, tem coisas do aprendizado da pandemia, mas tem bastante música desse contexto aqui que eu falei para vocês. Espero não ter aborrecido muito e deixo aqui o meu e-mail para aprofundar um pouquinho aí, se vocês quiserem tirar dúvidas. E aí eu abro, não sei quanto tempo a gente tem uns 10 minutinhos, né, Mantovani? Acho que sim, até mais, se for o caso, né, É. Cris? Então, está Estamos aberto. tranquilos de tempo aqui. Em geral é até às 7h30, né? Varia, Ah, que assim. legal. Então, Então vai dar tem para... espaço para Opa, perguntas. que bom Muito que eu corri legal, então, que dá Flávia. para a gente aprofundar. Por Ótimo. favor, fiquem à vontade. Eu vou descompartilhar. Ouvindo você falar assim, parece que você está falando a biografia do meu avô, que é do estado de São Paulo, aí em Ribeirão Preto, né? E ele estudou no seminário de padres, casou muito cedo, mas ele era violonista. E aí ele tinha vários outros instrumentos, ele sabia tocar flauta, violino, clarinete, e ele fazia os arranjinhos. Então, eu tenho os caderninhos dele, a nanquim, né? Tudo escrito para violão. E essa ideia de que eles eram de orelhada não era, não, todos sabiam bem música, bastante, né? E ele que fazia, e não tinha grades, que era duro, não tinha a grade, era tudo separadinho as partes, né? Eu tenho ainda os caderninhos dele. E foi vendo ele que eu comecei a tocar violão, porque Olha que a bacana. Como minha que era o nome dele? é José Emboaba. Em Boaba. Isso. Na Legal. verdade, ele estudou, ele era músico e só que ele tinha que ajudar o pai na fazenda. Então ele não podia exercer a profissão e tinha aquela ideia, né? Imagina, ele escrevia, ele tinha um grupo de chorões, de seresteiros, e era tudo por partitura, tudo escrito, e ele que fazia. E é aquela ideia, imagina, você músico, músico não é profissão, ainda mais violão. Se ainda fosse piano, eu lembro do pai dele falando isso, do bisavô, né? E eu lembro dele uma vez tocando o Abismo de Rosas, eu falei, eu quero tocar assim. Eu não queria o acompanhamento, eu vi ele tocando, eu era pequena, eu falei, eu quero tocar assim, vô. Né? Aí minha mãe me colocou num professor de violão, a contragosto, porque ela era pianista, e eu estudava piano com ela. Falou, tá bom, vai. Então você estuda os dois ao mesmo tempo. Mas era bem esse universo mesmo, né? Seminário, eles eram obrigados a tocar mais de um instrumento, a saber música, né? Outro time mesmo de vida. Muito legal a tua pesquisa. E nos Obrigado. caderninhos eu lembro é muita polca, muita mazurca, modinha, corta-jaca. Me lembro do que ele escrevia o gênero do lado para saber o acompanhamento do violão, bem legal. Que bacana.
Essa coisa do... Foi uma coisa que me surpreendeu, porque era um senso comum de falar que ninguém lia partitura, né? Uhum, Mas eles aprendiam com mestres de banda, né? A ler partitura. E tinha muito método de violão. Então, eu acho que por ser um instrumento harmônico que você pode transportar, uhum, me dá a impressão que era uma coisa meio obrigatória de se aprender, né? E no caso desses métodos de violão, eram os métodos oitocentistas, né? Que são violão por música, né? uhum. Os métodos de violão sem mestre vão demorar um pouco para aparecer. Então, muitos sabiam, sim. Fala, Eduardo. Opa, ô Flávia, obrigado aí pela apresentação. Eu gostei bastante aí do que você mostrou e eu sei que é apenas um pedacinho aí, né, de tudo que você levantou. E como a gente estava então conversando aqui antes da sua apresentação, você falou um pouco da minha pesquisa sobre o pandeiro, né, que é um instrumento vinculado à identidade nacional, e o violão também é, né, embora instrumentos de natureza tão diversos assim. E aí pelo que eu entendi, você pesquisou bastante na hemeroteca, né, digital, coisa que eu fiz também, né, e é uma delícia, assim. E eu acho que uma das coisas mais prazerosas é a gente ver algo que a gente já imagina que vai encontrar, mas assim, constatar a profusão de significados e de trânsitos, né, do instrumento, para enquanto o tipo de situações que o instrumento vai sendo envolvido, né, dentro de uma sociedade. E aí um dos veios da minha pesquisa, e que você mencionando também meio de passagem, assim, foi o pandeiro nas páginas policiais, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que que você encontrou sobre o violão, assim, primeiro em que época que você encontrou uma predominância desse tipo de ocorrência, e no caso do pandeiro, isso significava muitas vezes a apreensão de instrumento ou mesmo destruição, né, dos instrumentos, e às vezes o pessoal ia em cana, né? No meu caso, eu encontrei a maior parte das ocorrências da década de 1900. A gente tem uma literatura que é muito bacana, né? Que é a do Boris Fausto, né? Sobre crime na cidade de São Paulo. Então, ele tem uns 3 livros sobre crime, um ficção, o outro. Mas mesmo os 2 ficções baseados em casos reais, né? Então eu já tinha mais ou menos um caminho. Claro que a gente. Eu acho que é isso mesmo, né? O instrumento ele vai ganhando contornos. Então ele. Aonde eu parti, né? Que quando o Mantovani me chamou era muito pelo artigo que fiz para a revista da UDESC, né? Que falava do violão no período imperial. E ele tem aí, então, como eu mostrei, ele tem um status muito bom, né? Ele está sendo cultivado, mas por outro lado ele está também é, na página dos escravizados que fugiram. Então claramente você vê que tem uma outra linha que a gente não consegue quase pegar, né? Mas onde já começa a aparecer é 1906, é um marco, assim. 1906 começa a aparecer no jornal muito fortemente. 1906 é o ano também que se funda a Secretaria de Segurança em São Paulo, dirigida pelo Washington Luiz, que viria a ser presidente depois. E, e daí os relatos no jornal muito, eu não achei sobre apreensão de instrumento. O que eu achei muito foi reclamação da perturbação da ordem, sobretudo. Então, me parece, se a gente puder fazer uma linha mais ou menos superficial, né, claro, de que há um crescimento muito grande das modinhas, da difusão das modinhas, dos métodos práticos, que obviamente
e instrumentos, muitos instrumentos, fábricas de instrumento. Na última década do século XX para o começo, em 1900 você tem mais de uma dúzia de fábricas de instrumento em ação e 3 fábricas grandes, que são as que ficaram, né? Del Vecchio, Giannini e Giotti. Mas fora isso tinha muito. Então você começa a imaginar que a cidade foi invadida por instrumentos, por métodos, por modinhas e gente executando muitas vezes sem habilidade, né? Porque você não tinha professores para tanto. E de fato o que começa a ter no jornal é muita gente falando, olha, eu não consigo nem ficar na minha casa, mas porque em cada esquina tem um grupo tocando esse violão afinado, ou outro, até de habilidosos, né? Tem um caos, né, do jornal que eu guardei, que era dos amigos de Maria Sofia. Maria Sofia morava num cortiço, negra, e quem faz a reclamação no jornal é o italiano, o dono do cortiço, falando, olha, ela até parecia uma boa moça, tudo, só que agora ela caiu no samba e, assim, quase todo dia esses caras que tocam, e ele fala, eles tocam muito bem, eles são muito habilitados, mas eu não aguento mais, né? Então é curioso que até na hora de reclamar ele elogia a habilidade musical dos amigos, mas eu não aguento mais esse violão. Então entra muito na chave da reclamação e muitos pedindo que se intervenha mesmo. Ao secretário de segurança, ao Washington Luiz, que ele deve tomar providências, porque é uma perturbação da ordem pública. Então, você pede para a segurança, né, que não te proteja de assalto, né, que te proteja dos tocadores mal habilitados, muitas vezes. Essas foram as ocorrências que achei mais, e também nesses lugares onde, então, se você tem o álcool, você tem a música, e de repente aquilo acaba na polícia, e aí sim faz junto ou um acordeão ou um violão naquela ocorrência, mas não por ter sido preso porque estava tocando um instrumento, mas porque o instrumento estava num lugar onde se deu uma cena de crime. Isso o Boris Fausto reúne muito, assim. Se chegou a haver apreensão, eu não captei. Ou se as pessoas sofriam algum tipo de sanção maior, eu não sei, é só o jornal que eu captei foi muita reclamação mesmo de perturbação, assim. É, talvez tenha resultado, né, em prisões, mas não cheguei a alcançar, assim, no jornal. Era isso, Eduardo? Obrigada, Luiz. Mais alguém? Eu queria, não sei se tem alguém aí na frente. Não, você É, mesmo. vou ligar a câmera aqui. Liguei? Tá, ok. Bom, obrigado, Flávia, pela apresentação. É um assunto que me interessa bastante. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta bem egoísta, porque você disse de passagem aí com relação à academia epicureia e também na Casa Levi, esses círculos em que os músicos se relacionavam com escritores, né? A gente sabe que os poetas românticos, especialmente, eles tiveram uma relação grande, inclusive de parcerias, né? Havia um projeto ali, né, de tentar viabilizar a música junto com a poesia e tudo. E aí é um assunto que me interessa muito. Eu queria saber o que que você encontrou, talvez acho que não é o seu foco, né? Mas o que que você encontrou sobre isso, sobre essas parcerias? Tem o Fagundes Varela, que eu vi que você citou ali, né? E depois também, claro, se tiver alguma dica de bibliografia também, obviamente, depois eu aceito. Obrigado e parabéns. Obrigado a você, Silvio. Bibliografia de poeta desse assunto? De repente alguém que tenha já refletido um pouquinho sobre isso. Quer dizer, alguma coisa eu até tenho, né? Mas é Você um assunto conhece que me interessa. o trabalho da... Bom, fugiu o nome agora, mas já vem. É, tá bom, já vai vir. A Ana Maria Kiefer. Ah,
Acho que não tanto. paisagens sonoras. Tem um álbum que foi lançado Hum. pelo selo Sesc e, e ele tem um encarte super bacana. É fácil de achar na internet. Eu vou dar uma busca aqui e mando aí. É isso, né? É bem grande, assim, é um libretinho. E ela fez sobre paisagens sonoras paulistanas e um dos pedaços, né, que é um álbum bem grande, um dos pedaços é sobre o Lago de São Francisco. E aí ela gravou, eles gravaram, né, essas canções, inclusive uma do Venâncio. Então, como você disse mesmo, né, eu não aprofundei nisso, assim, eu estava procurando música instrumental. Claro, eu esbarrei tudo que a gente esbarra quando você está pesquisando, a gente vai tatear um pouco para ver até onde vai. O que eu sei é que eles se reuniam aqui, até próximo de onde eu moro, no Morro dos Ingleses aqui, e, e era ali que eles faziam a epicureia, que era essa coisa romântica, né, de fazer uma sociedade aí que unisse música com... E que o Fagundes Varela fazia muitos poemas musicados. Fagundes Varela era primo também do violeiro, que fez bastante sucesso aqui na cidade. Deixa eu ver se eu acho o nome dele. Que eles eram parceiros também. Peraí. E uma coisa curiosa que eu achei foi que um dos compositores que eu estudei, chamado João Reis dos Santos, quem sabe você pode rastrear isso aí, que eu não consegui. Ele teve parceria com Euclides da Cunha, já é no começo do século. Mas me chamou a atenção, mas eu Uhum. fiz alguma busca na época, mas não resultou em nada. Fagundes Varela era primo do Pedro Vaz, que era um violonista, um violeiro, né? Que tocou no teatro aqui, fez o estardalhaço, assim, teve artigo no jornal e tudo. E eles eram parceiros também, parece que era um músico. Era um músico de bastante relevância, sobretudo no Vale do Ribeira. Mas eu realmente, assim, eu não tenho muito, não. Deixa eu achar aqui Quem sabe ela te dá uma luz aí, ó. Se alguém quiser mais fazer aí alguma pergunta enquanto eu vou procurando, fica à vontade. Eu só queria que você repetisse o nome do violonista que teria feito parcerias com o Euclides da Cunha. Vou deixar anotado aqui. João Reis dos Santos. Uhum. Obrigado. Poxa, eu gostaria muito de saber alguma coisa mais sobre essa parceria aí, porque eu não sei nem se ele pegou a música, né? Não consegui nem saber se ele pegou os escritos e musicou ou se eles foram parceiros, por exemplo, né? Que seria incrível, né? Então, se você achar alguma coisa, Sim, você me sim. conta. Tô colocando aqui, ó, Tá bom. o Obrigado. Isso aqui. Aí é um livrinho que dá para ler ali. Ela conta as parcerias dos poetas com os músicos, de repente também te ajuda alguma coisa. Maravilha, obrigado. Obrigado a você. Mais alguém? Flávio, eu Oi. queria fazer uma pergunta. Antes, eu caí por alguns instantes aqui, minha internet foi embora, mas não sei se eu perdi alguma coisa, mas ah, eu queria só agradecer, antes de mais nada, né, por você ter vindo e apresentado. Eu perdi a sua palestra lá em Porto Alegre, né? Então foi bem legal, apesar de que lá acho que foi um pouquinho mais longa, né? Mas eu fiquei curioso, vocês já conversaram, eu vi que o Vigili conversou um pouquinho sobre isso, mas sobre os arquivos e sobre os locais, as bibliotecas, onde você pesquisou esse material, se você pesquisou tudo digitalmente ou se você foi lá com a mão na massa pegar os documentos antigos mesmo. Boa, eu ia propor isso, falar um pouquinho sobre. De jornais foi a hemeroteca mesmo. Agora teve o acervo do Ronel Simões, né? Hum, Que aí é o que deu todos os manuscritos e muitas notícias
porque ele tinha Ronel Simões era por incrível que pareça, assim, diz que não tem coincidência, não tem acaso, né? Eu moro a 80 metros da onde era a casa dele, onde tinha o porão. O Ronel Simões era um pesquisador, né, de violão, e ele teve, em alguma altura, o maior acervo de partituras de violão do mundo, num porão aqui na Bela Vista. Quando ele faleceu, começou várias tratativas, tudo, e a gente teve a sorte de ter um secretário de cultura aqui em São Paulo, o Calil, Augusto Calil, que comprou uma coisa inédita, né, para acontecer assim no poder público, né? Conjunção, né, astral, alguma conjunção astral ali, acho que o Ronoel foi lá puxar o pé. E esse acervo foi para o Centro Cultural, depois de muitas voltas ele foi para o Centro Cultural São Paulo. E eu dei uma sorte incrível, porque ele tem um funcionário, que é o Jefferson Mota. A gente começou a mexer, e ele foi meu aluno de violão. Uma sorte incrível mesmo. Porque assim, a gente sabe quem lida com acervo, o quanto pode ser frustrante se a pessoa que está na ponta não quer te ajudar, né? Eu tô falando de um acervo que não foi catalogado até hoje, né? Então teve uma confiança muito grande, tanto do Jefferson, que é o funcionário, mas mais do responsável, né? Que é vou lembrar o nome, Aloísio. Porque a gente fez uma carta, a Flávia, minha orientadora, fez uma carta na mão, falando que eu precisava entrar no acervo e ele acatou. Isso em 2017. Era caixas, a gente abria caixas, assim, sem saber o que encontrar. Um pouco, o Mantovani, que é violonista, sabe o que eu tô falando, um pouco vingança de criança, porque a gente ia na casa do Manuel e era uma mesa, né, que você só podia ter acesso ao que ele quisesse, porque ele era dele, e você falava que queria tal partitura, ele ia lá, pegava a partitura e tirava, né? Então eu ficava olhando, eu frequentei essa casa desde 12 anos de idade, ficava olhando e falava, pô, se eu pudesse meter a mão nessas coisas, né? Pegar, ver o que que é, então. E aí, imagina essas sessões lá no Centro Cultural, né? Como déjà vu, assim, a gente abrindo aquelas caixas. Então eu tive muita sorte, porque foi a primeira pessoa, a segunda pessoa, fora o Jefferson, a mexer naquilo. Então a gente pôde, até hoje não está catalogado, como eu disse, as partituras. Eu acho que a gente levantou mais de 2.000 manuscritos, né? Uma loucura. E às vezes álbuns, porque ele tinha coleções dentro da coleção. Então morreu o Avelino de Camargo, ele comprou. Morreu o Aimoré, ele comprou. Isso a gente foi meio que descobrindo, mexendo nas coisas e juntando. Então é um mundo à parte, né? Um privilégio incrível, assim, porque enquanto eu fuçava na hemeroteca, ao mesmo tempo eu conseguia achar coisas no acervo. Então, você vai rastreando os nomes e quando aí a gente fez um caderninho com os nomes todos, porque também você mexer no acervo sem saber o que você está mexendo é muito difícil, você tem que ter um mapa, né, um guia que vai te mexer. Se você não tem nada catalogado, a gente tinha um monte de caixa para mexer. Então, com o nome lá dos que se a gente foi levantando na hemeroteca, a gente foi voltando no acervo e localizando, né? Um pouco de agulha no palheiro, porque a produção, embora seja só de violão de nylon, dedilhado, quando tinha alguma coisa rasgada, ele falava, ó, esse aqui é violão rasgado, né? Então ele mesmo já separava, mas apesar disso ele recebia coisa do mundo inteiro, então para a gente filtrar aquilo que seria de São Paulo, quais eram as partituras. E aí aconteceu que também uma sorte é que na hora que fechou para a pandemia, eu já tinha fotografado a maioria das coisas, então eu consegui fazer a pesquisa na pandemia, e depois a gente voltou no acervo aí, quando abriu, aí já tinha, tanto eu quanto o Jefferson, a gente já tinha um léxico maior para lidar com aquele acervo, né? Do que era, do que não era, quem era contemporâneo, quem era mais velho. Então a segunda triagem foi bem mais fácil de fazer, né? Mas ele não está catalogado ainda, então pode ser que ainda coisas surjam, né?
Sempre pode, né? Em que pé que tá E esse trabalho de catalogação? Ou não tá em nenhum pé? ainda não tá. Não. A primeira fase tá, porque a primeira fase é que eles estão fazendo foi a de LPs, né? E agora tá na fita de rolo. Eu Porque achei que você além fazer de um tudo mutirão isso, entre os violonistas pesquisadores para é, então. sei lá. Porque além de tudo, assim, o Ronoel ele é responsável por a gente conhecer Garoto hoje, né? O trabalho que o Bellinati fez com as obras do Garoto só foram possíveis porque o Ronoel tinha ainda além de colecionador, ele levava os músicos para gravar. Eu vi uma vez o Zé Menezes, né, numa entrevista na década de 70, o Zé Menezes fala: vocês não ouviram o Garoto tocar violão, porque as gravações comerciais do Garoto são em guitarra havaiana, né, banjo. É, eu ouvi, ele era um violonista incrível. Diz que tem um cara em São Paulo que gravou ele. Olha que incrível, né? Diz que tem um cara lá em São Paulo que gravou, né? E realmente, o Ronel gravou vários acetatos, né? Aqueles discos de teste, né? É, e a partir daí foi que o Bellinati fez as transcrições e a gente sabe que o garoto tocava muito, porque senão a gente ia achar que o garoto era uma lenda só, né? Porque as gravações comerciais, não, ele começou a tocar com o Radamés 2 anos antes de morrer, né? 53, né? E aí o Radamés começou a escrever para ele e dar a oportunidade dele tocar violão. Mas toda a obra que ele fez a gente só sabe por conta do Ronoel. Então é um acervo importantíssimo, né? E essas fitas de rolo também é difícil porque ele gravava em cima, era caótico, né? A gente chegou a achar, o Jefferson chegou a achar mil cópias de uma peça só, né? Porque também acho que no final ele acabou perdendo o pé, né? Do que tinha, do que não tinha. Mas a base, e aí eu também acessei uma outra pesquisa que é do Humberto Amorim, que ele fez uma pesquisa em todos os acervos, todos, né? Zilhões de acervos, tudo que ele achou no Brasil e em Portugal. E ele me cedeu essa pesquisa para eu entrar na pesquisa e ver aonde que estava. Não achamos nada muito novo, mas você pode rastrear a difusão do repertório, né? Embora o Ronoel sempre teve tudo, saber que tem essa peça também em Manaus, ou que tem essa peça no acervo do Rabelo, né? Do avô do Sérgio Abreu, então, me leva a saber que o compositor foi difundido no Rio, dedicou uma partitura para ele, então deu para ter uma visão mais ampla, né? E acho que umas 2 ou 3 peças também vieram desse acervo aí. Acho que sobretudo do Jacó do Bandolim, né? Que foi o Humberto que descobriu que tinha muita peça de violão no acervo do Jacó, que a gente pensava que não tinha, né? E ele era incrível, assim. É isso. De fonte, assim, foi mais isso, mas é uma fonte incrível, né? Privilégio, assim. Mas você vai montando um Inclusive notícias de quebra-cabeça. jornal. Oi? Aí você vai montando um quebra-cabeça, né? E o Ronald guardava notícias de jornal, né? Assim, ó, você pode pegar um livro, um álbum, aí ele tem umas fotos da década de 80, aí você vira tem uma reportagem da década de 40, aí você vira ter uma foto de um cara de. Tem vários álbuns, assim, que ele ia colando as coisas mais aleatórias do mundo, né? Então, muitas notícias de jornal também que não foram digitalizadas, né, na hemeroteca, a gente teve acesso também, revistas especializadas, coisas. E sabe que, de curiosidade, assim, algo que eu nunca fiz, eu fui aqui na Hemeroteca Catarinense, dar uma olhada, assim, uma hora que você estava falando, só que não dá para você pesquisar por palavra-chave, pelo que eu vi, né, brevemente. Tem que ir mesmo e folhear. Mas, por acaso, eu peguei um jornal do século... Ah, dá, a Nira tá falando que dá. Então tá, depois eu vou pesquisar, porque eu nunca tinha feito isso, Nira. Eu fui num jornal de 1890 e vi lá, de sorte, eu encontrei uma menção à guitarra. Mas era uma história, era alguém que morreu, que tocava guitarra e tal. Mas é interessante. Cuidado, que isso aí é É um caminho sem mundo volta, assim. viu? Eu acho que Nunca eu já mais vou você ter um sai programa da. para fazer agora no resto do ano. Eu já vi o artigo que eu tinha que fazer pro ano, agora eu vou entrar nisso daí e vou ficar Ó, e quem pesquisando. sabe você acha aí uns violonistas aí Quem sabe a gente catarinenses. não reescreve o violão catarinense também, né? É.
Legal. Eu Mais mandei aqui o perguntas? link, desculpa, gente, mas mandei aqui, Mantovani, o link de pesquisa do acervo da Ah, Hemeroteca que legal. Catarina, tá? Um dos compositores, um dos compositores não, um dos professores que eu não tinha nenhuma música, agora achei uma música também no acervo do Ronoel, que tava uma cópia com o Ivan Pascoito. É um cara chamado Leopoldo Silva, ele é do Paraná. Você cruzar com ele aí, Mantovani, já que ele tá aqui embaixo, Leopoldo Silva, tá. põe no radar aí, atrás desse cara. Não As não é fantasminhas, relacionado né? ao Potápio Silva, né? Não, eu acho que E o não, Potápio mas eu não Silva sei morreu nada dele. aqui, né? Ele foi Aqui em Floripa. professor, mas o Patapa era de Floripa, não era? Eu acho que o Ele Patapa era era? de Floripa, não era? Eu Eu sei que tenho ele foi impressão. assassinado aqui, a história que eu uso lá. É, Mas ele fez a carreira no Rio, né? fez a carreira no Ah, Rio, tá mas eu tenho certo. impressão que ele nasceu em Santa Catarina. O Leopoldo Silva ele foi professor do Antônio Giacomino. E tem os Hum, arranjos, e agora a gente achou uma peça dele, mas nenhuma referência. Super difícil achar referência sobre esses caras, assim. Você tem que dar sorte de achar um obituário. É muito nossa. difícil. É. Era de. Aí, ó, alguém falou, era de. Não era, não, ele era do Rio de Janeiro, tá vendo? Ah, tá. Ele só Então morreu eu aqui mesmo, confundi aí. assassinado. Então é porque ele morreu em Floripa, né? Né? Sim, uma história bem interessante, inclusive. Tocava muito, né? As obras dele são incríveis, assim. E ele dava aula aqui também. Campinas, São Paulo, esses caras andavam muito, assim. Incrível a difusão. Mais Temos uns alguém minutinhos. para perguntas? Vocês não perguntaram, podia ter perguntado. Qual é a diferenciação, né? Já que vocês não perguntaram, eu vou falar. Que eu falei nas considerações, né? Que de alguma forma eu consegui provar, né? Dessa produção diferenciada, porque a gente imagina, né? Que o samba, hoje já, eu acho que a gente já está aprendendo, né? Que o samba não nasce, né? Choro não nasce, gênero musical não nasce, né? Que a gente pega, o samba nasceu no Rio de Janeiro, o choro, né? Não nasce, né? Se manifesta em vários lugares, né? E aí a gente começa a ter uma produção bem bacana que pesquisa isso e que mostra, né? E São Paulo que eu pude notar, assim, então, para a gente fechar, algumas características aí que veio à tona mesmo, né? É, que tem a ver com a cultura da cidade, que era uma cultura muito caipira, né? E uma genealogia muito nostálgica. Então, uma coisa que eu pude notar é uma predominância. É claro que tudo que eu vou falar aqui não tem nada de pureza, né? Processos culturais são muito móveis, né? Então, assim, mas em linhas gerais, uma maior predominância da tonalidade menor nos choros paulistas, é, uma forma menor. Isso já não fui eu que detectei, mas eu pude corroborar com os choros de São Paulo, porque um pesquisador, o Correia do Lago, quando ele faz o boi no telhado, né, que ele faz uma análise das peças envolvidas no boi do telhado do Darius Milhaud, ele chega a essa conclusão, que os choros e tangos paulistas utilizados no boi sob telhado são menores, tem uma forma ABA, e há uma predominância da parte menor no A, ou seja, o choro que se manifesta no Rio de Janeiro, que a gente conhece, tem aquela forma rondona, é mais clássica, A, B, A, C, A, e há uma predominância dos choros em São Paulo, ABA. E aí, se a gente pegar o choro do garoto, basicamente, a maioria deve ter um ou outro, mas a maioria é ABA.
e há uma grande predominância da menor. Essa é a conclusão quando ele vai estudar músicas em São Paulo do século XX. Aí pega até o Adão Barbosa também, né, que são sambas que tem muito tonalidade menor. Então essa é uma das características que me saltou aos olhos, assim, né? Um choro que tem muito, então, de música caipira, ainda traz muito forte, e essa predominância aí de uma uma predominância da tonalidade menor e de uma nostalgia, né, que pode ser apontada aí também pelos instrumentos que foram usados no nosso choro desde o começo, né? O violino, o acordeon, eram instrumentos muito comuns na formação do choro em São Paulo, até pela influência italiana. Isso faz com que a gente tenha uma articulação que não seja tão separada, né, como é o choro manifestado no Rio de Janeiro. Usar instrumentos que seja mais difícil de articular, né? Isso também quem apontou foi o Henrique Casas também, pesquisando choro em São Paulo e no Rio de Janeiro, ele faz também essa analogia, né, de que de repente a utilização de instrumentos que tem de caráter tão melódico tenha inibido um pouco essa síncope que os instrumentos mais articulados podem dar, né? Claro que essas são coisas que não são, como eu falei no começo, não são estanques, né? A gente não pode falar de um gênero, mas a gente pode falar de certas características que se manifestam no gênero devido ao ambiente aí cultural mais geral, né? E musical. Essa foi uma das conclusões que eu gostaria de ter falado para vocês e, em função do tempo, acabei passando por cima. Já que deu tempo. Eu acho interessante, né, para quem é gente que lida com música, notar essas pequenas particularidades aí, né, que fogem de um gênero mais geral, assim. Era isso. Quer falar, Eduardo, sobre isso, que é a tua praia aí? Aliás, podia convidar o Vidili para uma palestra aqui no Musiques, né, Vidili? É incrível a pesquisa dele. Né? Nós temos um dia sobrando em novembro. Ei, É, depois eu passo para você e converso. Seria legal. Vamos Bom, conversar sim. Estamos abertos aí. bacana. Negociar. ótimo. Muito obrigado, gente. Bom, a gente é que Foi um agradece, prazer. Flávio. Parabéns pela Obrigado. palestra, pelo trabalho e Muito obrigado. sucesso para a continuidade de sua pesquisa. É bichinho, né? Agora a gente continua. Agora gosta Agora do já cheiro do. contagiamos o Mantovani, já ele tá lá na hemeroteca. Depois você me E, ó, passa o nome dos compositores que eu peço pro Jefferson pesquisar se tem lá no acervo. Certo, vou fazer Vai isso. Vou ver anotando se eu aí. contamino meus alunos também. É bom Tem que espalhar o vírus, né? espalhar um vírus aí. Sem é, vacina. É. Esse é. sem vacina. Muito obrigado, gente. Foi um Que bom, Obrigado, prazer aí. gente. Flávia. Então, muito obrigada. Daqui 15 dias a gente tem outra palestra, tá? Também violão, tá Opa, bom? Ah, Coincidentemente coincidiu com o que professor legal. Gustavo Costa, Ah, tá né? daqui, né, de Ribeirão. Isso, aí falando de transcrição para violão, Que tá bacana. certo? Obrigada Gente, pelo muito convite, obrigada. gente. A gente que agradece, Flávia. Muito obrigada. Um Boa abraço noite a para todos, boa vocês. semana. Obrigado aí, Flávia. Parabéns aí. Obrigado. Obrigada. Valeu, maravilha.